Fala pessoal, estamos começando aqui o nosso Rainha Cast. A gente ficou um tempinho parado, mas a gente está voltando com tudo, com convidados incríveis e a gente trouxe aqui grandes convidados, né, Esté? Dando um bom dia para Esté. Fala, Esté. Bom dia, meu parceiro de podcast. A Esté chegando aí, né? A Esté é nossa apresentadora, social media, tudo da Rainha, minha parceira no marketing. E a gente veio trazer esses convidados aí incríveis, né, Esté? Para que a gente possa Exatamente. compartilhar todo o bastidor, trazer profissionais, trazer vários profissionais da área, que às vezes a gente vê, a gente comenta muito, né, Esté? De ver o projeto final, o sonho realizado, mas a gente não sabe ali, né? Dos bastidores. Então, o Rainha Cast, ele não é só um canal de relacionamento com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, com os nossos parceiros, mas que você se sinta à vontade de ver como é esse procedimento, quais são os processos, quais são os perrengues, os desafios, e para isso que a gente trouxe os nossos convidados aí, incríveis, né, Esté? Exatamente. E a gente vai estar batendo um papo bacana aqui com eles para estar compartilhando com você. Então, antes de mais nada, dá um seguir aí, se inscreve no nosso canal. Siga as Aí, nossas redes siga as sociais. nossas redes sociais também. A gente segue o canal, inscreve. Segue, curte, compartilha, É, comenta. siga as nossas redes sociais, se inscreva no nosso canal, que a gente vai trazer mais convidados aqui para que esse relacionamento seja muito legal, principalmente com você. Tá? Então vamos dar as boas-vindas aqui para o nosso amigo Roberto Ferezin e Darlene Vitor. Obrigada. Olá. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, né? Com a nossa colega Darlene. Muito obrigado pelo convite. Eu agradeço também, muito boa essa oportunidade, né? A gente poder estar falando um pouco. Muito legal, obrigada. A gente que agradece, né, Com Esther? certeza. E a gente, assim, para começar, pra gente depois a gente bater um papo do mercado em si, né, As Esther? inspirações, os perrengues. Isso, saber desses desafios. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da trajetória profissional de vocês, começando com a Darlene, compartilhar com a gente um pouquinho da sua trajetória e depois o Roberto, para que a gente possa conhecer mais você, né? Vocês, né? Ok. Bom, eu sou arquiteta Certo. urbanista, primeiro formada em designer de interiores. Né? Eu fiz, na minha época, colégio técnico de decoração. Olha era que arquitetura legal. de interiores, no Carlos de Campos, uma escola conhecida como Cacá, né? Bem conhecida. Uhum. E aí, lá, no último ano, que era um curso de 4 anos, eu já entrei na área de decoração. E, em seguida, entrei na área de arquitetura, fazendo a faculdade de arquitetura e urbanismo na São Judas. Então, eu estou aí na área já há uns 35 anos, mais ou Uau. menos. Bastante tempo. Bastante tempo. Se a gente for falar de perrengue, então vai ter Ixi, essa daí tem história pra Horas. dias. Menina, dá para fazer um seriado. Literalmente. E aí, nunca mais parei. Então, eu entrei na faculdade, eu já trabalhava na área. E aí, foi indo. Então, me identifiquei mesmo, amo arquitetura. Eu trabalho com toda a parte de projeto de arquitetura, reforma e decoração. Então, a gente constrói e decora também. Uau. Então, aí, falando de perrengues, aí tem que separar. Parte 1 e parte 2. É bastante coisa. É muita coisa. Mas é muito legal, né? A gente realizar o sonho no cliente, fazer a coisa sair do sonho, né? Da imaginação, colocar no papel e depois ver a coisa acontecer, né? Isso é fantástico. Então, desde da fundação, fazer arquitetura, fazer uma casa, a casa dos sonhos, ou o escritório dos sonhos, é muito legal. E entregar prontinho para a pessoa começar a morar, né? Ou começar a trabalhar, enfim, é fantástico. É, isso que você falou é bem o que a gente acredita. É assim que a rainha trabalha também, né? É entrega de sonhos, né? Porque assim, você não é algo assim, né? Rotineiro, né? Não é um Não. produto de prateleira, né? Que você pega, né? O cliente, ele deposita todo o seu sonho, toda aquela energia ali. Exatamente. E quão isso essa responsabilidade para você, assim, de você falar, cara, eu tenho que realizar o sonho, eu tenho que entender, aplicar ali todo o meu expertise, porque eu tô realizando o sonho, não é algo rotineiro, né? Não é uma coisa que ele faz todo ano. Sim. Né? Exatamente. Ele pode até trocar de casa, vai de ano em ano, ou de, sei lá, 5 anos. Enfim, não tem um prazo. Sim. Mas pode ser que aquela casa seja a casa dos 30 próximos anos, entendeu? Sim. Vai saber. Ou que demorou anos, Para né? conseguir. Pra Exatamente, conseguir. exatamente. Então, a gente, quanto profissional, a gente chora, a gente ri. É muito interessante, porque é uma vivência. Cada cliente é um cliente totalmente diferente.
Então eu já chorei ao entregar a obra, de ver o cliente chorar e entrar na casa dele. É uma Não coisa tem assim, como não se envolver, não né? tem, não tem. É uma coisa que não tem preço. Então é muito legal. A gente briga pelo cliente, né, para fazer o melhor, para ter qualidade, bom preço e prazo, né, e conseguir realizar do jeito que ele pode, e do jeito que ele sempre sonhou. Porque às vezes a Exatamente. pessoa tem um sonho como algo assim muito longe, sabe? Muito Sim, distante. sim. E não é, a gente consegue. Eu sempre falo para o cliente, você não precisa gastar uma fortuna para ter uma obra super legal, né? Uhum. Desde que a gente faça o planejamento. O planejamento é o projeto, não tem como. Quebrar esses paradigmas, né? Exatamente. Não, se eu vou contratar um arquiteto, um designer interior, nossa, eu vou. Não, e às vezes não, você se adequa ao budget, né, de cada Exato. cliente. Às vezes você não vai colocar aqui, mas você vai dar uma outra opção daqui. Sim. E isso é uma quebra de paradigma, né? Exatamente. Chega a ser até um tabu. Você olha e fala assim, que nem o Everton falou assim, nossa, deve ser algo muito surreal, eu nunca vou Sim. conseguir. E você já fica travado pensando que não vai conseguir, porque Exato. deve ser algo Exatamente. extraordinário. Uhum. E é legal a gente falar isso, porque assim, que nem a gente estava comentando desde o começo, não só para mostrar os perrengues e tudo mais, mas a história em si, trazer como inspiração e como informação Uhum. Isso. também, né? Porque não é nada surreal. Uhum. Entender que a arquitetura, ela tá aí para te trazer também uma tranquilidade, Isso. uma Uma segurança, Exatamente. né? E não é nada surreal. Então, não fique limitado, né? Não vai. Gente, vai, Exato. pelo menos tenta, né? Você sabe que até pouco tempo as pessoas tinham isso muito forte. Então, assim, contratar um arquiteto, não, imagina, é muito caro. E não é, eu sempre mostro para o cliente, né? Quando chega no final da obra, que você tem toda a planilha, né? Tudo quantificado, você vê quanto sai mais em conta você Sim. ter um arquiteto, um profissional, do que fazer uma obra sozinho. Mesmo porque, Exato. né, Darlene, esse gerenciamento ali, como você Exatamente. sabe exatamente aonde. Não, ó, de vez em Como você pegar economizar, exato, entendeu? qual o material que Sim. você vai usar, porque às vezes você vai, não, pega tanto, aí pega muito a mais. E aí, Não. então você sabe esses trâmites ali do dia a dia, né? Exatamente. Exato. E também para a necessidade daquela determinada obra, né? Sim. Então a gente tem um outro olhar, a gente tem uma outra visão. Então eu falo, a partir do momento que a gente desenvolve o projeto, a gente consegue minimizar esse custo para que o cliente possa ficar tranquilo, Sim, entendeu? sim. Exatamente. E assim, claro, cliente, acho que não tem um cliente que não fique ansioso. Ah, sim. Não tem como. Não tem. Todos os clientes ficam ansiosos. Então, às vezes, ele quer fazer a coisa, que nem, por exemplo, no caso, quando a gente se conheceu, a cliente contratou a loja primeiro e depois me contratou. Sim. Então, você tem que adequar o que foi Sim. contratado para conseguir, né, executar e fazer o melhor trabalho possível. Quando a gente começa projetando, desde o início, e aí depois levando o projeto para o fornecedor, para vocês, Uhum. fica até uma coisa mais gostosa, porque Sim. o cliente ele consegue ir além do que ele Sim. imaginava. Exatamente. Entendeu? É muito legal. O trabalho é muito legal. Ô, Darlene, É trabalhoso, mas é. Sim, com conta pra certeza. gente como é lidar com pessoas, né? Porque, assim, na obra mesmo, a gente sabe que não é o glamour, né? Não é aquele salar de dedos, né? Que a gente vê na não internet é. o vídeo O pronto. cara vai, a obra do pisa lá, zero. pisa, daqui a pouco ele Não tira o é. pé, o negócio tá lindo e maravilhoso. A gente sabe que Coloca a mão, né, na câmera, tira e É. já tá tudo é pronto. Não tudo é, maravilhoso, não é né? assim, E a gente sabe que lidar com pessoas, ainda mais em obra, queira ou não, a gente vem num país machista, né? E você determinar uma mulher, ter que colocar muitas vezes para homens, né? Como que é lidar com isso? Você teve já muita resistência? Sim, Você teve que se impor? Você teve que... Como que é lidar ali no dia a dia? sim. Há 30 anos atrás, gente, Imagina! logo ali, quando eu comecei, eu era muito nova, eu tinha 17 anos naquela época. Então, foi muito mais difícil. Sim. Porque eu chegava na obra e eu falava, mas o povo olhava pra minha cara, os meninos de obra, saia andando. Não tava nem aí. Tava não nem nem- aí, E a gente tem dificuldade, pessoas, né? Cada Sim. pessoa é uma pessoa diferente, é um estilo diferente, é um Sim. pensamento diferente. E existe o machismo, sim. Sim. Tanto da mão de obra, quanto de cliente, quanto de fornecedor. Então, assim, eu tive situação de cliente que virou pra mim e falava assim, você pode me chamar o dono do escritório? Ai, meu Deus, que raiva. Prazer. Pois é. Alguém mais responsável. Imagina, eu com 17 anos, eu tocava no escritório de Ô, arquitetura. menininha, pega lá o seu chefe. Era Você muito... chega ao seu superior. Mocinha. É bem isso. Era muito doido, né? Eu lembro que
uma senhora entrou no escritório e falou assim, você pode me chamar o responsável? Eu falei, senhora, eu estou aqui para atender. Senhora. Ela, como assim? Você deve ser, sei lá, filha do dono. Eu falei, não, né? Eu trabalho aqui. Ai, meu Deus. E no começo foi muito difícil. Eu E aí, imagino. assim, era como se quando a pessoa está procurando emprego e Sim. entra numa loja, num escritório, numa empresa, ouve não, entra no segundo não, no terceiro não, no quarto, a pessoa já entra com um não na cabeça, né? Sim. E aí, naquele começo, para mim, foi muito difícil. Porque eu falava, gente, ninguém confia em mim. Não é possível, né? E eu já era decoradora, eu estava me formando naquela época, que era arquitetura de interiores, né? Uhum. E aí eu lembro que eu pensei, eu falei assim, não, é isso que eu quero, então peraí, vamos fazer isso mudar. E aí você muda uma postura e a gente realmente tem que ser. Eu falo, se eu tiver que falar grosso, eu falo grosso, se tiver que Isso gritar, eu vou mesmo. gritar e bora lá. E dali, isso, imagina, eu já tinha 18 anos, eu ainda era muito nova. Sim. Aí eu comecei a me impor na obra, a me impor a falar com as pessoas. E cada pessoa de um jeito diferente, né? Sim. Eu falo que é um mega aprendizado a gente trabalhar com pessoas, porque, gente, a gente aprende muita coisa. Cada obra, eu falo, eu aprendo alguma coisa diferente. Você tira ali algum aprendizado. Exatamente. E aí o tempo foi passando, aí entrei na faculdade, fiz arquitetura, e aí até é engraçado que alguns anos atrás, né, um amigo meu arquiteto virou para mim e falou assim, Darlene, é impressionante, você tá aqui com a gente, conversando numa boa. Ok, quando a gente entra na obra, você muda. Mudou a postura, virou a chavinha. Virou a chavinha. Então é uma coisa que para mim ficou natural, né? Sim. Não é que eu mando, eu grito, nada. Eu até falo pro pessoal na obra, gente, vamos dar risada? A gente vai dar risada. Mas vamos Tem executar? tempo Vamos pra- trabalhar, exatamente. Uhum. Então é isso. Então a gente tem que ter uma postura tanto com a mão de obra quanto com o cliente. Porque cliente também tem muito cliente machista. Muito. É impressionante. A gente está, 2024, E ainda né? tem. E ainda tem. Mas hoje, graças a Deus, assim, eu não tenho problema. Nunca tive problema com cliente, nem com mão de obra. Acho que a gente realmente tem que se impor na Sim. nossa profissão e eles entenderem, né? Então eu falo, a gente é uma parceria. E a Gigante, partir é um do momento time. que você se impõe, até a pessoa. É. Opa, calma aí, que essa Exatamente. daí. Recuando. Exatamente. E assim, até outro dia, teve um rapaz na obra, né, que eu tava fazendo, e ele tava estressado. Ele falou, eu não aguento mais essa obra, não sei o que lá. Eu falei, gente, peraí, vamos resolver isso aqui. Porque obra, ela tem a parte legal, tem a parte estressante, e depois volta a parte legal. Uhum. Que nem Tem. uma obra. Entendeu? É bem A obra isso. tem a sua bipolaridade. Tem, porque assim são várias fases, né? Então, quando você está num apartamento, por exemplo, e você coloca várias equipes trabalhando, putz, pode ter certeza que vai ser estressante. Sim. Não dá para você colocar 20 pessoas trabalhando ali dentro de um apartamento, sendo eletricista, encanador, pedreiro, Nossa, Que não não vai. tenha um conflito ali. exatamente, um vai atropelar o outro. Então, isso eu explico para o meu cliente, que tem que ter etapas, não tem como. Não Sim. adianta eu chegar colocando todo mundo dentro, porque o pessoal acha que em uma semana você vai executar, só vai piorar e vai atrasar. Sim. Entendeu? Tá atrapalhando o meu trabalho, você tá trazendo o meu, e fica aquela... Exato. É assim, a mesma coisa que todo mundo se entende, ok, mas o que tem que entender é que, por exemplo, o eletricista está trabalhando aqui, não tem como o pintor trabalhar no mesmo Sim, ambiente. Não sim. tem como, porque um vai atropelar o outro, vai passar por cima do material do outro, entendeu? Então, é ter uma organização e ter uma sincronia entre todo mundo. Isso é muito legal, né? E cliente, né? Cliente é impressionante. A ansiedade, porque a gente também fica, eu falo, eu como arquiteta, eu também fico ansiosa. Eu falo, putz, vai ficar muito legal. Só que a minha visão é diferente do meu cliente, porque ele não Sim. está conseguindo ainda entender, né, como vai Uhum. ficar. Ele viu o projeto, ele viu, e é muito legal. Porque aí eu consigo entender, eu falo, fica calmo, vai dar tudo certo. No final Respira, dá sempre... Vai dar Calma. tudo certo, exatamente. Aí vai indo, e depois você vê a felicidade na cara do cliente, no rosto do cliente. Sim. Gente, isso é fantástico, não tem preço, sem brincadeira. Mas você já teve, assim, uns clientes fazendo uns pedidos doidos, assim? Que você falou, meu, não vai dar certo isso. E você tem que falar, como assim que eu Acorda vou pra colocar... realidade. Quem que veio aqui que falou que tinha que a cozinha que saía, descia do teto, né? No negócio, umas coisas malucas, assim? Você já teve uns pedidos doidos? Já tive uma situação em que eu era um escritório e a cliente queria uma coisa totalmente diferente, mas era assim, era tudo preto, isso foi isso na década é bom, né? Foi lá para acho que 2000, Aham. 24 anos atrás. E ela queria um escritório era um escritório pequeno, era um duplex, uma graça, mas ela queria tudo preto, do chão ao teto. E eu falava assim, gente, mas como assim, né? Era um escritório de Será que foi eu? Não foi. Era um laboratório.
Então, eu fazia uma reunião, Putz, gente, laboratório. eu falo que, assim, todas as minhas reuniões, ela é como se fosse multiplicado por 3. Imagina assim, porque eu estou fazendo reunião com vocês são meus clientes, mas antes de fazer a reunião, eu tive que preparar essa reunião, Sim, entendeu? sim. Então, para preparar, eu falei com o fornecedor, eu fiz orçamento, eu separei a amostra, Pra fui chegar pesquisar, já com- exatamente, para chegar com a tua reunião pronta. Aí eu fiz a reunião com vocês. Aí eu tenho que fazer o pós-reunião. Sim. Aí eu tenho que pegar tudo que a gente resolveu, conversar de novo com os fornecedores, falar. de novo. Alinhar tudo isso. Exatamente, De exatamente. novo. E às vezes o cliente não entende. Ele fala, mas uma semana para fazer a próxima reunião. Ah, Só que eu trabalhei a semana inteira para aquela reunião. Exatamente. Entendeu? E nesse caso, era um escritório assim, me explicava uma coisa. Então, se uma reunião, para vocês entenderem, eu multiplico por 3, imagina no caso dessa cliente, que era assim, ela era uma intermediária, a quem falava comigo, mas quem eram os clientes era um indiano e um chinês, nossa É. senhora. que era um laboratório. Comunicação que tava uma beleza, né? Não, você imagina, Não, você não teve que multiplicar por 3, então, Não, né? é muito mais, muito mais. Porque, assim, 10, 20. porque aí, para piorar, o chinês estava na China Meu Nossa. Deus do e céu. o indiano estava na Índia. Então, realmente, foi Meu muito Deus mais do que céu. 3. O som sumiu para mim. Agora, então, tá falhando. O som? O som. O som sumiu aí, João? Como assim? Do- aqui tá do- mudo. do- Retorno. Ok, mais ou menos. Ele falha, ele vai e volta. Vê aí se. Mas aqui o áudio tá saindo. É. Tá? Vê aí, vê se. Pode Tem ser o alguma retorno coisa. do... Ó, agora voltou. Voltou? Mas tem horas que ele falha, assim. Mas agora voltou. Ah, maravilha. E aí eu fazia reunião com ela, aí ela falava, ok, decidimos, então agora você aguarda, que eu vou Certo. passar para a Índia e para a China. Eu falava, Meu Deus do céu. Imagina a cena. E aí eu tinha que fazer várias reuniões e mudar, explicar. Aí chegou o dia da entrega. Foi fantástico, o escritório ficou lindo e me surpreendeu, porque eu acabei fazendo coisas que eu não concordava. Você falou, não vai ficar Não bom, vai ficar mas bom. acabou que no final ficou Ficou bom. lindo, porque aí eu fui pesquisar, fui mostrar um monte de coisa, mudei alguns materiais e ficou show de bola. Aí Mas- no dia da entrega eu falei, pô, ok, eu vou entregar para ela, que é minha cliente do Brasil, né? Não, o indiano vai vir. Eu falei, Ai, Jesus! Ai, socorro! Jesus amado. E vocês já falaram com o indiano? Nossa, Ou cara. com o chinês? Nossa, é chinês terrível. já. Porque, Então. porque pelo menos, em inglês, né, dos caras, é um muito sotaque. diferente. É diferente. Nossa. Demais. Aí eu falava inglês com ele me entendia. Aí ele me respondia. Você eu ficava entendia assim, bulhufas. Eu olhava Não. pra cara dele, olhava pra cara da minha cliente, ela falava, calma, eu vou te traduzir. E ele tava falando inglês. Eu falava, É, gente, não isso é mesmo, possível. Ele não inglês tá dos caras, falando né? inglês. É igual o americano falando o texano. britânico também, o Nossa, britânico você é entende bem- bulhufas, né? Você Então. pode, meu, não entende Mas nada. é engraçado isso, né? Porque assim, que nem a gente, o Brasil, a gente tem vários sotaques aqui. Sim. Nós não Aham. percebemos. Sim. Né? Mas pega um irlandês e vai lá pra Bahia. Não, ixi. Eu fui pra Irlanda, fiquei lá um tempo, e quando a primeira semana eu falava, o que eu tô fazendo aqui, gente? Eu falava inglês e não entendia os caras, não entendia. Aí, é um desespero, eu falava, tipo, vou Desesperador. É. Era um sotaque diferente, né? Mas era fantástico. E aí, na segunda semana, aí eu comecei a pensar mesmo. Você parece que digere aquele Isso. som, né? Isso. E aí eu conseguia já pensar e falar inglês, não irlandês, mas inglês no sotaque No deles. sotaque, é. E é isso. Mas é engraçado, algumas coisas a gente se surpreende com o cliente. É fantástico. Aí você vai pegando é interessante é isso, a gente não se limitar, né? Sim. As grandes possibilidades, né? Aham. Então, imagina que até com a trajetória você vai aprendendo Muito. também. Falar assim, Aham. pera, não vou me limitar, porque cada cliente tem a sua personalidade, tem o seu gosto individual. E às vezes a gente precisa separar o nosso gosto Sempre. individual com o gosto do cliente. Porque o que vai ficar bom para ele Não vai ficar bom pro outro. exatamente. E às vezes a gente Aham. até se surpreende e fala assim, não é que ficou Sim. realmente, combinou Sim. tudo isso? Mas isso é um aprendizado. Porque eu sempre falo pro cliente, nós arquitetos, designers, enfim, a gente tem que ser psicólogo. Por Sim. quê? Porque eu vou ler o teu perfil, eu vou entender Isso. você, eu vou ler a pessoa. Entendeu? Se você pegar Exatamente. 10 obras minhas, sem brincadeira, vocês vão ver uma obra diferente da outra. Sim. Isso é legal. É claro, tem escritórios, tem profissionais que você vê uma marca registrada Uhum. e cada obra você vai ver Você igual. tem- Eu falo, tua obra é totalmente diferente da obra dela.
Porque você está se aprofundando naquela expectativa, né? Exatamente. Tudo muito personalizado, né? Exato, é o perfil do cliente. Eu falo, tem que ter a tua cara. Você tem que chegar na tua casa e se sentir abraçado pela tua casa. A tua casa é onde você vai se reenergizar, você vai descansar, você vai Exatamente. estar bem para voltar, para ir para trabalhar no dia seguinte e por aí vai. Entendeu? Legal. A mesma coisa no escritório. Então, você vai se aperfeiçoando em alguns detalhes. Teve uma época que eu fiz um escritório, foi muito legal. Essa situação era um escritório de eletrônica, né? Então, você imagina um escritório de eletrônica. Meio basicão, né? Sim. Aí, eu cheguei lá, fiz o projeto. Aí, meu cliente olhou para mim e falou assim, Darlene, tá muito legal, mas eu queria algo a mais. Eu queria algo diferente, eu não sei te explicar. Aí, eu fiquei olhando o quê, né? O que passa na tua cabeça? Aí, ele falou, Você tem não que ser evidente sei. também, né? É, mais ou menos isso. Aí, ele falava assim, não sei, talvez usar o Feng Shui, não sei se você faz, acho que, né, não é o caso. Eu falei assim, por que você não me falou? Fica tranquilo. Pera, era É. só você. Vamos marcar a nossa próxima reunião daqui uma semana e eu vou te trazer o projeto e aí você vai falar se é isso que você quer. Gente, foi muito legal. Peguei e desenvolvi o projeto totalmente diferente, trabalhando com Feng Shui, trabalhando com energia, com cores, com tudo mais. Cheguei na semana seguinte para a reunião. Tava o cliente, o sócio, o outro arquiteto, o outro rapaz que trabalhava na obra, assistindo. Eu olhava, todo mundo assim, né? Queixo caído. Ai, meu cliente, é isso que eu quero. Ai, Eu falei, eu não sabia que você sabia. É porque você não me perguntou. Exato, exatamente. E aí foi muito legal. Aí a obra durou, acho que na época, uns 6 a 8 meses no máximo. Era um escritório grande, né? De 3 andares. E aí, depois o cliente me liga e fala assim, Darlene, olha, tá maravilhoso o escritório, só tem um detalhe. Eu falei, qual, né? Ele falou, agora o cliente vem aqui, ele compra até mais do que ele estava acostumado, só que ele não quer ir embora. De tão aconchegante que tá. O que eu faço para mandar ele embora? Não é? Tá Tem algum super lotando detalhezinho? aqui. Porque é muito legal, é tudo pensado, né? Sim. Então, quando você sai de um escritório onde tudo é cinza, sem nada, nenhum, Sim. né? E aí, de repente, a pessoa chega num lugar extremamente confortável, quer ficar. É a mesma coisa que eu começar a contar minha história aqui pra vocês, e a gente vai ficar dias. Você fala, Darlene, eu preciso ir embora. Mas é super interessante essa... Eu quero enfatizar Sim. todo esse contexto, assim, falando sobre tudo isso que você contou pra gente, né? E voltar um pouquinho a mais pra gente pegar esse insight, porque é muito importante. A gente fala que as histórias, elas inspiram. Sim. Isso. Então, retornando a um pouco o que o Everton falou sobre esse meio machista, óbvio que antigamente era muito mais, ainda a gente tem hoje, a gente conseguiu, né, buscar o nosso espaço e estamos buscando, mas você como uma personalidade, uma força de vontade e um amor pela sua profissão, você não desistiu. Eu vi uma frase que, inclusive, tá para lançar esse livro, e no trailer, né, o livro não, o filme, e para mim despertou para várias coisas. E ele fala assim, se você não quebrar o padrão te quebra. Sim, Isso verdade. mesmo. Então, você é imagina se, dentro daquele contexto, lá atrás, você tivesse desistido. Uhum. Você não estaria fazendo aquilo que você ama, Sim. né? Porque a gente tem o contato com alguns parceiros nossos que a gente fala sobre a trajetória e muitos se descobrem vindo até de outra profissão, não é, Everton? Isso Verdade. mesmo. Você não, você já começou desde o comecinho sabendo o que você queria. Então, imagina se toda a dificuldade você tivesse desistido, você não teria toda essa experiência, tudo isso para contar. E falando sobre o cliente, né? Toda essa ansiedade, você falou que ele não sabia explicar. E, de fato, deve ser muito isso. Porque ele também está tão ansioso de ver tudo pronto que, às vezes, ele não consegue explicar o de fato que ele quer. Sim. Então, imagina para você tentar ir desvendando. Traduzir então, você não tem que multiplicar por 3 cada reunião. Deve ter Muito mais. muito mais, porque Muito cada mais. reunião você vai pegando alguns pontos do que realmente ele vai... Então, Até porque, muitas vezes, o cliente ele não sabe o que ele quer. Ele Sim. não sabe. entendeu? Não sabe. Antigamente, o cliente chegava no meu escritório com Com 10 Pinterest. revistas. É, 10. Hoje já- não. Hoje não. Manda 500 imagens, entendeu? E aí você começa a ver uma coisa, o cliente, é isso que eu quero. Aí ele vê a outra. Essa não é com isso. essa, com aquilo aqui, Exatamente, exatamente. Aí eu falo, gente, pode me mandar foto referência, ok? Pra gente entender. Quando o cliente não consegue especificar nada, né? E acontece do cliente, vai no shopping, vai numa loja X, vai passear na Gabriel. E aí ele volta com uma ideia.
Aí, ok, você acha que ele está decidido, ele sabe o que ele Aí ele viu uma outra Aí coisa dá outra passando. volta. Aí ele dá uma outra volta e vai e fala, não, gente, mas pensando bem, aí ele leva um amigo pra ver a Ah, sempre Ah. tem Aí aquele errou. abençoado É, daquele é, do amigo. amigo, O é. diqueiro, né? O diqueiro. Gente do céu. Aquele diqueiro, né? Aquele que eu acho. Aí eu falo, gente, durante a obra, não leva o amigo pra ver. Sempre vai ter uma dica Os amigos, nova. parentes. Então, Deixa pra inauguração. É, E aí você tem que ter um jogo de cintura, né? sim. Porque agora pensa, a gente tá falando o cliente como um todo. Mas aí o cliente pode ser só uma pessoa e pode ser um casal, né? Sim. E aí, quando é um casal, são dois gostos diferentes. Sim. Exatamente. Né? Por mais que seja um casal, cada um gosta de uma coisa. Cada um, sabe, tem uma necessidade. Aí você tem que preparar 90% para atender a mulher e 10%. Você tem que ter todo um jogo de cintura, tá? Porque É o desafio, né? o desafio. Eu já tive situação engraçadíssima em reunião que eu tô com a cliente, o casal, escolhendo tecido, né, para usar no apartamento e tal. Aí o marido dá um passo para trás. E fica assim. A esposa que escolhendo, ele fica assim. A esposa olha o tecido, fala, ah, que legal. Aí ele fica assim, ó. Não, é Pra não engraçado. discordar, ele vai, né? Exatamente, discretamente. entendeu? Exatamente. É que nem música de casamento, né? Mas Eu quero essa não, eu quero aquela, eu quero Ah, essa. Faz uma mistura, Não. Mas Mas é muito legal, a gente aprende muito, gente. Você tem cliente que você olha, você já sabe qual é o perfil dele. Né? Hoje também tem... Eu faço muito curso, então, assim, programação neurolinguística, tem umas coisas que você olha, você já consegue vai entender. desenhando ali a Exatamente, pessoa, né? Aí você tem que fazer casar com o marido, com a esposa, para conseguir agradar os dois. E é muito legal depois, quando você está entregando a obra, e você vê os dois felizes, né? Ah, muito isso é legal, demais. Agora, queria saber do Roberto. Conta um pouquinho pra gente, Roberto, da sua trajetória também. E essa sua experiência trazendo pra gente nossa realidade do mercado, assim, que a gente tá falando de cliente, de atendimento, quanto que isso impacta ali de você saber ler o cliente, saber ver ali as suas expectativas para que você possa solucionar. Conta aí um pouquinho pra gente. Então vamos lá. A gente já se conhece já há um tempo. Eu trabalho mais com a parte de marcenaria, Certo. dos móveis planejados. Eu já... Esse todo que a Darlene faz, eu já não é a minha especialidade, não é o que eu amo fazer. Eu gosto Certo. mais da parte de marcenaria. Execução mesmo. Exato. Então, assim, estou há 36 anos no ramo de imóveis, então tem história. Tempo também. Tem tempo de imóveis planejado, perfil totalmente diferente, né? Então, assim, eu prefiro ficar somente com a marcenaria, que já é uma dor de cabeça Meu Deus do céu. só. É. E é bem grande, é bem complexo só a marcenaria. Você Sim. imagina, então, você fazer o projeto de uma obra num todo. Meu Deus. Eu prefiro ter o parceiro como arquiteto, ele me traz o projeto pronto para execução, que aí eu vou ter um pouco menos de dor de cabeça, Sim. do que propriamente dito. O que eu posso falar mais é a experiência de PDV. Sim. Ela tem um todo, né? Ela pega a obra, vai levantar, é uma outra pegada totalmente diferente, entendeu? Então, tudo que foi conversado aqui, muitos pontos a gente tem ainda no ponto de venda que é planejado em si, sob medida, enfim. Muito tem dessa análise. Ainda existe uma carência de profissional a tal Certo. nível, não de uma arquiteta, mas, como ela comentou, estudar. Sim. Porque dentro do que eu trabalho, existe uma palavra que é o amor. Sim. A realização. Muito se fala em sonho. Todas as lojas se falam em sonho. Mas, meu amigo, até chegar a essa concretização, a pessoa tem que amar o que faz. Exatamente. Como ela comentou aqui, não existe satisfação melhor para quem está do outro lado. Eu também já me emocionei, enfim. Você fazer o escritório aí do rapaz, ele olhar, aquele olho brilhar, essa Sim. energia de o cliente não querer sair, é feito com muito amor. É um Sim. todo, isso não tem preço. Sim. Tá? Isso não tem preço. Então, assim, o que eu fiz? Eu trabalho mais com a parte de representação, Certo. tá? Conheço a rainha desde a época que meu pai era representante. Ai, que legal. Desculpa. Então, assim, o que eu vejo no todo é a solidez da empresa. Eu trabalho com o consumidor final, sei fazer projeto, atender. Não mais faço, só casos específicos, porque eu tenho
uns princípios devido à idade, né? Algumas cismas. que Tem é- uns tabus também? Tem, então assim, eu vejo alguns padrões de trabalho que não condiz, então eu não atendo ou eu mesmo atendo do meu perfil. Aí é o que ela falou, a gente vai se encaixar. Sim. Entendeu? Você é profissional, você vai buscar o melhor para o cliente, como a gente havia comentado no bate-papo antes, né? Sim, Os valores e profissionalismo que ela tem bate com o meu. perfeito. Não é com todo mundo, que são pessoas diferentes aqui comentando. Então, o que me surgiu foi o seguinte, como representante, né? Conheço aí, modéstia à parte, bem o ramo de planejado, Uhum. tá? O que eu posso sugerir ao cliente hoje, busca uma empresa sólida, Uhum. tá? Porque o ramo de planejado ele é muito complexo. Sim. Desses meus 36 anos no ramo, muita gente vai ver, vai ouvir empresas que você aposta um sonho, a da realização financeiro, que não é pouco, É, Exatamente. e você acaba tendo dor de cabeça. sim. Então, o que me surgiu devido a bons relacionamentos durante essa jornada, eu tenho algumas construtoras. E me surgiu aí uma turma de umas 900 unidades. E eu não tenho condições de atender. E dentro de tudo que eu falei, a Rainha, tá, como conhecedor antigo, é uma empresa muito sólida, Uhum. tá, tem estrutura para atender. E é uma venda que não vai ser um produto entregue agora, né? A gente sabe disso. É, essa venda futura É. aí, né? Futura, então é esse ano, mas é no final do ano. Sim. Então, assim, você tem toda uma estrutura. O que a gente fez? Alinhou, né? Sim. Pegou esse cliente, é um perfil mais baixa renda. Certo. Então, a gente conciliou com o produto modulado. A Rainha também tem o planejado, né? Tem o sob medida, enfim, a gente alinhou esse produto com o PDV próximo. Foi feito um estudo Sim. para que atendesse esse cliente dessa forma, correta dentro dos meus valores. Primeiro, segurança da empresa, tem mais de 60 anos. Um Exatamente. PDV muito bem montado, com opções de estofado, e um todo para esse cliente, e o produto certo. Foi feita, obviamente, uma negociação para que esse cliente tenha um benefício. Então, eu sou muito tranquilo hoje nessa parte, de trabalhar com a Rainha nessa situação. Então, para você ter uma ideia, já estamos em negociação para 1.250 unidades Que legal. para o ano que vem. Então, vem dando certo, é isso. O que eu posso te dizer e orientar aí ao consumidor? Pesquisem bastante as empresas que vocês vão comprar. Legal. Muito sério, gente. O que me chega é absurdo de reclamação. Sim. Então, teve alguns clientes que eu acompanho, tá, no PDV. Então, esse PDV foi treinado o pessoal do consultor de venda, junto à gerência, para se preparar, para atender, fazer o projeto, todo certinho, eu acompanho bem próximo, porque é o que eu falo, eu gosto mais da marcenaria, então Sim. é o que eu faço. Quando a gente já vê um projeto e tudo mais, né, analisar com carinho, uma verdade. Sim. Porque não importa para mim ser baixa renda, média ou alta. O dinheiro não é diferente de ninguém. Exatamente. E a realização é a mesma, porque não tem preço. Agora, sim, isso que a gente conversa, você não encontra no mercado. Sim. O cliente tem total liberdade para ir em lojas, fazer. Conheço arquitetos que também não são tão profissionais com ela, que você fala que bateu. Tem um monte de arquiteto. Tudo na vida tem, amigo. Tem um médico Sim. bom, tem um médico ruim, tem um todo arquiteto segmento. bom, todo segmento. Então, assim, na época do meu pai, quando era jovem, a gente fala que é uma venda de realização de sonho. Isso. Eu sou da época do papel, da Uhum. prancheta. Hoje, existe a tecnologia, os programas. Esse cliente, a ansiedade dele, imagine um cliente que vai fazer uma obra com ela, se eu já tenho a ansiedade daquele que comprou o apartamento para fazer uma cozinha planejada. Sim. Então, assim, é esse perfil. E a pessoa está ali, uma loja que encanta, um bom atendimento, é um sonho ali. E, assim, tem que buscar a segurança. É um Sim. todo, porque todo o processo é preparado e todo aquele que estuda um pouquinho entende a ansiedade desse cliente. E ele Sim. pega essa brecha para a concretização da venda, com a promessa de receber esse produto. Então, a realização dele, hoje você vai numa loja, você vai lá, compra um computador, a sua realização é automática. Você É. já pega e Paguei. já... Instantâneo, né? Aí você vai, a ansiedade de um apartamento, que o déficit populacional no Brasil é absurdo. Uhum. Para baixa renda, enfim, é absurdo.
Sim. Aí ele tem a flexibilidade hoje de fazer uma compra. Tem Sim. apartamentos aí que o governo, enfim, ele não é muito mais complexo na nossa época de comprar um imóvel. Uhum. Ele vê um decorado muito bem feito. Ele sai dali que muitas vezes ele vai para uma loja querendo comprar móveis planejados, amigo. Sim. É Exatamente. tanta ansiedade dele. Então, todo esse processo que eu estou te comentando aqui é um toque para o consumidor, Sim. sem dúvida nenhuma. Sim. Porque esses que estão lá, essa quantidade aí, ó, foram 300, agora vai 474. Obviamente, tudo programado para manter um padrão de atendimento, não é de uma vez só, é tudo agendado com horário, para que ele tenha esse carinho, esse conforto, essa atenção, tanto da minha parte quanto da rainha, que é o que dá a liga para esse sucesso que a gente vem alcançando. Muito legal. Entendeu? Então, assim, voltando um pouco, hoje eu estou tranquilo. Sim. Tem gente lá que gastou a casa completa com estofado, sala de jantar, tudo. Ali, tudo. E é o que eu falei para ela. Desculpa. Dorme em paz, Sim. porque você vai receber o seu produto. Isso eu acho Isso que não tem tem preço. Isso valor, não tem preço. não tem valor, é Você dinheiro. sabe que eu tive um relato, isso que você tá falando é muito real, né? E a primeira vez, eu tô há 19 anos casado, a primeira vez que eu comprei meu primeiro apartamento com a minha esposa, e foi bem isso, a gente comprou o apartamento, já demorou para entregar, adiamos 3 vezes o casamento, aquela coisa. Aí a gente, vamos comprar planejado, vamos numa loja bacana, que tem uma... Aí a gente comprou. E como demorava o tempo essa venda futuro, né? Uhum. Era 1 ano e meio, né? Pagando, e aí foi lá. Quando a gente foi, o sonho realizado, entramos finalmente, e aí a loja tinha sido vendida e o dono da loja tinha mais de 300 pedidos que ele não incluiu na venda. Então Nossa. o cara foi saber depois. Só que ainda o cara ainda teve o novo dono, foi honesto e falou: "Não, vamos pegar". Mas ele podia simplesmente falar: "Meu amigo, não foi vendido para mim, vai procurar seus direitos". E ainda o cara refez o pedido, mas quanto que isso é importante de uma empresa de 62 anos, que tem uma infraestrutura própria, que tem montagem própria, né, Stephanie, Exatamente. que é um outro Toda uma diferencial, equipe própria. toda uma equipe própria que leva esses conceitos, né? Quão isso é importante numa hora de você ter essa tranquilidade. E eu não estou falando de loja de bairro, não. Estou falando de loja. E aí você fala, legal, que tinha 3, 4. Você fala, legal, esses caras não vão quebrar, né? E o cara quebrou, o cara vendeu e fez sacanagem. E a gente vê uma empresa desse tamanho, com uma infraestrutura, de ter esse suporte, de ter essa entrega, né? Eu acho que isso, que é a dica que você deu, acho que faz toda a diferença. Porque eu vivenciei isso e eu vou te falar, é difícil. Eu praticamente acampava na minha casa, né? Ficava com a malinha ali, ó, tipo 6, 7 meses, porque o cara deu um golpe. Você imagina a frustração que você já teve, mas assim, o rapaz que comprou, né, Sim, teve a empatia de sim, te ajudar. E algo que me ocorre muito, né? Como eu cuido também de todas as mídias sociais da Rainha, eu tenho contato direto com o cliente que já é cliente, com o sim, cliente que ainda vai ser cliente, né? O lead ali. Então, acontece muito, gente, mas muito mesmo, de vir pessoas perguntar, mas olha, é uma empresa séria, porque eu acabei de levar um golpe. Inclusive, já postamos, a gente sempre posta, assim, eventualmente a gente coloca nos stories, os nossos feedbacks, né, que a gente tem de todas as nossas lojas nos stores, para outras pessoas terem a mesma segurança, né? Inclusive, colocamos um que ela relatou de fato isso. Porque ela pagou durante anos ali, né? Até sair o apartamento. E quando foi ver, a empresa faliu olha isso. e não foi entregue. Então aí ela buscou a rainha, porque imagina só, você ficar pagando aí durante 1 ano, 2 anos que seja, para você recebeu as chaves, cadê?
É. A empresa sumiu. Isso Então, eu você acho que tem é a que ter- maior Lamentável. frustração, né? Demais. Então, assim, de fato, o que o Roberto falou é muito importante. Pesquisem muito sobre a empresa, sobre toda a trajetória, busquem as avaliações, vá conhecer a loja, vá conhecer o atendimento, porque desde o atendimento você já consegue sentir aquela segurança. O Roberto, como representante, ele tem essa responsabilidade de levar a segurança, né? Que nem ele acompanhei, né? Ele não, Sim. em uma das entregas que ele fez, ele deu sangue ali dele, né? Participou, né, das assembleias, das reuniões. Ele esteve ali disponível o tempo todo, fazendo todo o acompanhamento, acompanhou os atendimentos. Então é importantíssimo também enfatizar essa participação dele, porque ele comprou, né, a ideia, Sim. né, o atendimento da rainha para tornar ali o dia a dia dele. E ter toda essa responsabilidade. Imagina, ele que fez, né, esse empreendimento que já foi entregue às chaves. Então, você tem que lidar com a ansiedade de quem já está com a chave em mãos Sim. e ainda quem vai começar a ser construído, né? Você tem sim. que ainda lidar com esses dois tipos de ansiedade. Aquela pessoa que fala, preciso para ontem, e aquela pessoa, não, tudo bem, vamos nos organizando, porque eu quero ter a segurança de ir pagando, e quando receber as chaves já estar mais tranquilo, né? E isso que a Stephanie falou, só complementando, as pessoas, elas primeiro compram pessoas. Então, Exatamente. depois ela compra a sua empresa. Então, ela primeiro compra o Roberto, Exato. primeiro ela compra a Darlene, primeiro compra a Stephanie. Então, pessoas gostam de pessoas, né? Então, Sim. quão é importante você passar essa confiança para ela e automaticamente vem com uma estrutura, vem. Então, esse cuidado é da entrega de cada um. É do dia a dia, é da entrega numa obra que a pessoa depositou tudo. Mas eu tenho um escritório gigante, mas ela confiou em você. É Ela confiou em confiança. você, né? Isso. A confiança é o que você acabou de falar. É o meu ponto forte. Sim. É o que eu prezo mais, além de tudo que a gente já conversou. Porque você fala, ó, eu tenho aí quase 900 apartamentos, como ela já viu, você vai participar da assembleia. Eu sou apresentado pelo presidente. Então, E aí eu falei ali... isso é confiança, né? Não tem preço. Aí é a confiança com seus valores e princípios de atender aquele ser humano, respeitar, porque muito se fala em dinheiro e muito se fala novamente em sonho. Sim. Tá? Então, assim, falar é uma coisa. Vamos brincar, falar papagaio fala, eu quero ver ele escrever. Então, assim, Boa. escrever é a concretização, é o Sim. entregar, o montar, tem muita assistência técnica, cuidado, porque todo mundo quer Uhum. te vender. Então, a rainha preencheu todos esses requisitos, Legal. tá? Tanto para esse público. E outra, tem empresas que agora elas vêm buscando, se preparando para ter a parceria com o arquiteto e passando essa segurança para o arquiteto, porque é ele que passa essa segurança de uma obra para todo. Ele confia. Tem uma amiga arquiteta que o cara deu a chave e foi para os Estados Unidos. Aham. Valor substancial para marcenaria. E é confiança, tá aqui, eu Confiança, quero faz aí. pronto. E de certa forma o arquiteto também sabe e tem os seus parceiros. Então, assim, é bem complexo o ramo de planejado. O estofado é uma coisa que você vai lá, compra, você senta, você vê. Aí você vai numa É loja. o palpável ali, né? Exato. Agora, sim, a gente tem um PDV para vender, tem um mostruário e ela tem um escritório, né? Ela tem o Sim. seu showroom, tudo mais. Então, assim, são muitas emoções Sim. que você lida com o ser humano. Que você falou, vamos, o que é um cara numa obra? Você Uhum. entendeu? É muito complexo. Então, volto a falar. Nesse ponto de vista, o consumidor... Teve um que eu falei, vamos brincar um pouco. Eu falei, amigo, você quer fazer ou quer aparecer na televisão? Aí ele falou, por quê? Eu falei, porque o Celso Russomano não aguenta mais ligação de imóveis planejado. Entendeu? Ele quer outros assuntos, mas só parece planejado. Você quer aparecer na televisão, então tome muito cuidado, porque a loja encanta. Ela é Sim. preparada para isso. Eu sou do tempo que não existia franquia e sei o porquê existiu a franquia. Sim. Entendeu? Então, assim, o que eu posso salientar e reforçar é isso. Então, para você ter uma ideia, toda a pesquisa foi feita na Rainha. Em que sentido? No PDV. Tem 28 anos a loja que a gente elegeu para Uhum. atender.
Então já está próximo dos empreendimentos, a disponibilidade para o pessoal chegar a essa loja tem todo um estudo, é mais tranquilo, é próximo dele. Então, assim, a gente foi preenchendo todos os requisitos. Legal. Então, que o consumidor preencha todos esses requisitos. Baixa a sua ansiedade, a sua bola. Toda Sim. loja encanta. É. Então, a preparação para móveis planejados é altamente treinado para isso, porque ele sabe a sua fragilidade. Então, baixa a tua bola, ansiedade, porque cada loja que você for, você vai escutar sobre um motivo de matéria-prima, cada um, ali que está é um vendedor, né? Uhum. Então, assim, a matéria-prima, cada loja que você vai ser um projeto. Então, você vê projeto que o micro-ondas está a 1,80 do piso, mas você está Sim. vendo um desenho, Uhum. tem padrões, né? E muitas vezes o cliente não entende, né? Ele tá Sim. vendo o desenho, mas ele não entende. Sim, Então eu falo, todo arquiteto, designer, nós somos vendedores. sim. Né? A diferença é que a gente não está ali dentro especificamente daquela loja. Uhum. Então a gente precisa entender e conhecer a história da loja, a história da empresa, ver o material, porque a gente passa essa segurança para o cliente Sim. para que ele fique tranquilo. Porque, ok, entrar na loja e ver uma loja linda, gente, a pessoa vai ficar confusa mesmo, Sim. né? São muitas opções, são muitas. Exatamente. Exato. Então a gente realmente tem que ter esse conhecimento para poder dar segurança para o cliente. Porque realmente, se não segurar ele, por isso que eu falo, a gente é psicólogo. É. Você tem que ter um jeitinho todo especial. Falar, ok, escolhemos, então agora nós vamos ver outro assunto. Entendeu? Legal. Porque senão pira. Todo Porque mundo, se, né? se martelar em um só, a pessoa Exato. não vai... Só para você ter uma ideia do que é, a gente já vive isso. Ontem eu tive uma reunião com uma construtora que ela tem 3 decorados montados por 3 arquitetos diferentes, com a mesma medida. Olha Então, isso. quando você entra, é um negócio bem louco, eu imagino o consumidor. Sim. Você entra, eu primeiro olhando, falei, olha, tá aqui, ela pensou no pet, que hoje é o segundo maior mercado do mundo, é o Brasil, enfim, aí você vai começando a ver o detalhe. Eu vou resumir aqui, no último, bateu. Eu falei, eu gostei desse. Com o mesmo espaço físico, mas o que a arquiteta fez no último, eu fiz o primeiro, o segundo, o terceiro, visitando, que a consultora Uhum. pediu. No último, o olho brilhou. Eu falei, nossa, eu trabalhando com isso, senti dentro de um decorado, Conseguiu se transmitir você é assim, a sensibilidade é muito grande. E Uhum. assim, não sou diferente de ninguém. Esse consumidor, esse cliente, ele sente isso. Sim, então, sim. assim, é de cada profissional se preparar para isso. Por isso que eu saliento o cliente que está buscando móveis planejados. Legal. E, assim, essa cultura que o arquiteto é caro, eu vejo cair por terra bastante perto do que era. Uhum. Entendeu? Tem possibilidade. Eu tenho até indicações que o cliente vem comprar os móveis, eu falo, meu, vai para o arquiteto. Uhum. Porque não adianta você querer atender naquilo que você não tem competência. Sim. Então eu passo para o arquiteto, falo, vai lá e a gente se alinha, deixa com ela. E o que acontece? Quando o cliente ele não atende, ele vai numa loja e resolve por ali, né? Na hora de instalar, falta tomada, Sim, falta um monte de sim. coisa que precisava fazer. E aí tem as adaptações, né? que Tem, daí- porque ele compra pela planta. Sim. Quando você fala assim, onde está o seu ponto para você colocar o seu micro-ondas, fica aquele rabicho bonito. É, Então tem muitos casos que eu passo. Ah, mas é muito caro. Não. não é. O arquiteto hoje, no meu ponto de vista, Essencial. Mas é ele mesmo. encaixa seu budget. Não É, se assusta exato. que você tem um apartamento aí de 40, 50 metros. Não importa a medida, você fala, nossa, eu não vou conseguir. Sim, existem produtos, tem casa-cor, eles estão totalmente... Eu não vou mais. Uhum. Assim, mas eu sei que tem os lançamentos Tem. de produtos metais acessíveis, não é um bicho de 7 cabeças. Aham. Então, assim, quando o cliente vem, que eu falei, que de vez em quando eu atendo, tem vezes que eu mando. Eu passo, falo, ó, vai lá, depois a gente conversa, porque segurança. É isso aí. Ele Entendeu? tem Então- toda uma expertise para ler, né, aquilo e Sim. saber o que vai dar certo, o que não vai. Sim, você vê que E- tem arquiteto que... Eu tenho um amigo que ele faz decor help. Pô, bicho, é umas coisas que eu não entendo. Ele vai lá, você tem um espaço, ele pega 2 negocinhos, muda, você olha e fala, bicho, Como pirei. é que ele Mudou fez? todo- Pirei. Você olha e fala, meu, então assim, cada um é dentro do seu nicho.
Sim. Exatamente. Entendeu? Agora, a arquitetura, enfim, é muito mais ampla do que o móvel planejado. Deixa eu aqui na marcenaria, que eu gosto das maquininhas, ver cortar, gosto de acompanhar a obra. Deixa eu aqui, que já tem muita dor de cabeça. Mas a Olha, realização é de ambos. E vou te falar, a gente fica esse papo aqui tão gostoso, a gente Gostoso. nem vê o tempo passar. Não, Nem por isso que eu vê. falei. Vai embora, a gente já podia ficar aqui, né, Esther? Ah, Eu acho que a gente olha, pode fazer várias Vamos temporadas. fazer Entendeu? Episódio 1, Exato, É, dá. exatamente. Parte tem Dá. muito um, assunto, dois. tem muito assunto. Dá muito assunto. Mas assim, gente, eu só queria agradecer, porque vocês agregaram muito, né, Esther? Demais. Que papo gostoso, trazer essas experiências diferentes, que você vê uma complementa a outra. Sim. São parabéns, né, pela trajetória de vocês. A gente tem o principal objetivo desse podcast é isso, trazer histórias reais de pessoas profissionais reais, de clientes, porque a gente sabe que a vida não é um estalar de dedos, a gente sabe que é muito trabalho, é muita Sim. dedicação, é muito perrengue, é muito desafio, e a gente quer exatamente contar essas histórias, né? Então, a gente quer trazer essas histórias para dentro do nosso público, Exatamente. e que isso possa, como a Stephanie falou, inspirar, trazer referências e eu só queria agradecer vocês. Queria que vocês deixassem o contato de vocês também, né, Esther? Isso. Para que a gente possa estar divulgando e muito obrigado que vocês enriqueceram o nosso podcast aqui, né? Demais. Gente, eu que agradeço a oportunidade, muito bom estar aqui. Pode chamar para a próxima temporada. Ah, a gente vai fazer uma A gente já temporada sabe aí, que dá para exatamente. fazer temporada. Eu acho. Parte 1, 2 e 3. Exato. Vários episódios. É muita informação. Muitos anos de experiência, né? Então, tem muita bagagem. Tem. Exatamente. Eu também quero agradecer por ter aceitado o convite. Sempre falo que cada experiência ela é única e, de fato, ela nos inspira bastante. mesmo. Às vezes, até para quem está começando, Exato. né? Dentro da arquitetura ou na representação na área comercial e falar assim, por onde eu começo? Será que dá certo? Ou eu venho de uma área ou migro para outra? E não, calma, gente. Respira. Isso. E Sim. vai que no final dá tudo certo. Nenhum começo é flores, Exatamente. né? A gente tem os perrengues da vida, porque se não houvesse os nãos, como é que a gente ia aprender, né? Sim. Então, é essencial, toda a experiência, ela faz parte de um grande aprendizado para nós. E, né, obviamente, ali a gente consegue transmitir toda essa energia, né? E quando a gente fala sobre amor, do que se faz, do que se ama, toda entrega ela é essencial, feito com amor. Então, é isso. Muito obrigada e aguardaremos o próximo Com episódio. certeza. Exato. Tá bom. Eu que agradeço, primeiramente, pelo convite e essa experiência que é nova, né? Esse negócio do podcast. Muito obrigado. Espero ter contribuído e auxiliado aí quem nos assiste. Isso. Tá? O contato que tem aí, depois veio pela rainha lá, a gente está aí. E assim, só tenho a agradecer e procurar auxiliar e ajudar aqueles que estão em busca tanto de um escritório de arquitetura ou também de imóveis planejados. Isso aí. Bom, quero enfatizar aqui, pessoal, vou pegar meu gancho, fazer o Isso. marketing do marketing aqui, né? Sigam as nossas redes sociais. Isso aí. Nós temos a Rainha Móveis, que é Rainha Móveis _oficial. E também temos o nosso Prime, a maravilhosa Prime, que nós temos, que é @Rainha Prime _oficial. Todo dia tem store, tem enquete, caixinha de perguntas, novidades, filmagens maravilhosas. Então sigam, tem campanha boa vindo por aí, também campanha do Dia dos Pais. Isso. Nosso app Rainha de que ganhem. Então aproveitem, acompanhem. Toda semana temos live nas lojas para Isso. você conhecer os nossos showrooms Toda também. sexta-feira, né, Esther? Toda sexta-feira, a partir das 14 horas. Estarei lá, ao vivo, para vocês, apresentando o nosso showroom. Promoções convencionais, a Rainha é completa. Tem, não só como o Roberto falou, planejada, mas temos a nossa parte de convencional, temos modulados, as decorações. Tem promoções maravilhosas. Então, acompanhe as nossas redes sociais e até a próxima, pessoal.
Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado e tamo junto. Vai aí, se inscreva-se aí no nosso canal, entra aí, siga nossas mídias sociais que a gente vai trazer convidados incríveis como esses que nós tivemos aqui hoje. Exatamente. Gente, muito obrigado mais uma vez. Obrigada. Tamo junto. Tchau, tchau. Obrigada.